Gravando, pessoal, parte 2, aula da manhã do dia 15 de outubro de treinamento físico. Estávamos falando na parte 1 sobre os critérios de determinação do enquadramento do overtraining, né? Da síndrome de overtraining, fazendo esse parênteses aí, como eu puxei um assunto da importância da periodização, que é evitar o overtraining, né? Então, trouxe para vocês alguma discussão do que é o overtraining, de como se avalia de um ponto de vista do treinamento físico, né? E eu acho importante, que eu sei que vocês têm outras disciplinas que aparecem esses termos, mas quase sempre elas vêm um pouco enviesadas, dependendo da área que vem, assim. E aí eu trago o olhar do treinamento físico também, que não é a verdade absoluta, mas em se tratando de treinamento físico é o que tem de mais moderno, mais atual, são esses conceitos que eu trouxe para vocês. Tá? Inclusive, eu fui olhar agora, eu fui adicionar o artigo esse do consenso dos colégios lá, que eu comentei para vocês, e acabei vendo que já está, tá? É do Meusen, um artigo de 2013 ou 14, e já está no tópico de conceitos iniciais, tem a discussão essa que eu falei sobre overtraining, tá? Para aprofundamento. Então tá, falamos disso aí, pessoal. Bom, o que sai desse consenso também, é importante lembrar, porque eu fui ver ali no material que eu tinha da disciplina 2, né, de treinamento, e aparece que a importância do controle de cargas. E assim, ó, de novo, e vocês vão, essa é a principal, uma das principais indicações para tentar controlar ou diminuir o aparecimento do overtraining, né? Mas vejam só que é a coisa das mais simples, né, que eu estou falando desde o início do semestre, que é controlar cargas, determinar cargas. Então, não só prescrever, né, elas, mas também objetivamente olhar elas, né, ver o que está acontecendo com o meu aluno. Isso é muito importante. Então, eles indicam isso. Tá? Uma das principais ferramentas do overtraining é controle de cargas, né? Constante do aluno para verificar o que está acontecendo, tá? Para verificar essa queda de desempenho e aí entender se ele está passando por overtraining ou não, né? Tem as dissociações, né, entre percepção e carga metabólica, né, que está se observando. Tem a relação de carga externa, carga interna também, que é muito discutível, extremamente criticado até, mas hoje tem marcadores que nos ajudam a pensar nessas coisas. E, por exemplo, aquela que eu comentei para vocês, é o aluno acordar cansado, é o cara que acorda acelerado, que a gente diz. Esses são sinais de cansaço geral do aluno, que às vezes envolve a carga da vida dele mesmo, não é só o treino, mas que pode repercutir sobre o treino também, tá? Porque o treino, no fim das contas, é o somatório de tudo, a gente tem que lembrar disso. Por isso que é importante entender o contexto geral. Tá? Eu comentei em outras aulas que no nosso mundo aqui que eu vejo, assim, um exemplo de uma falha que acontece às vezes é quando tu conversa com o pessoal que está trabalhando com as equipes universitárias da EZFID ali, e aí aparece assim, diz, não, eu mal tenho tempo de treinar, então eles vêm aqui e jogam bola, né? E aí o treino deles de base, ou eles chamam assim, ou treino físico, às vezes chamam assim, treino físico eles fazem lá na musculação. Tá, mas o que o cara faz na musculação? Não sei, lá é musculação, sabe? Já tá bom. E aí a gente vê assim, claro, não é fácil mesmo, né? Porque as restrições são imensas e tal, mas a gente está longe de usar bem a ferramenta do treinamento nessas condições. Eu sei que não é fácil mesmo pelo estilo de vida, às vezes é difícil controlar tudo mesmo, mas a gente tem que lembrar que, assim, é por isso que também os resultados não aparecem de alguma forma, porque a gente não está usando o serrote inteiro lá do treinamento, a gente está usando só uma parcelinha pequena. Né? Se a gente tivesse que fazer melhor, nós teríamos que, por exemplo, entender toda a carga de treino. Que dias estão sendo feitos, os treinamentos físicos, o que está sendo feito de técnico ao longo de meses, o que vai se fazer de diferente sobre isso, cadê a base do treino, cadê o específico do treino, cadê as especificidades, porque tu pode mudar nos dois mundos ali. Pode mudar na musculação com coisas muito simples, tu pode começar a fazer em dimensão rápida, isso já muda características de treino. Então, acho que falta também, às vezes, o outro lado. Eu sei que é difícil, mas às vezes falta um pouquinho de, mas o que nós podemos fazer para tentar melhorar esses limites que a gente tem de tempo? E podem dali sair coisas muito legais, quando se pensa mais positivamente, não simplesmente aceitando. Não, eu comecei a trabalhar há 3 anos, é feito assim, e a gente nem sabe o que o cara faz. No final das contas, um cara treina com fisiculturista, o outro treina lá, que a gente chama molhando a bunda lá na natação, mas não faz nada de
de musculação, porque ele decidiu treinar numa academia que não treina direito. Não dá. Acho que tem que entender um pouquinho, tem que tentar registrar e pensar o treino na medida do possível de forma global e dentro dos princípios do treinamento. De novo, voltar para o simples, né? Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, voltamos para... Professor. Diga, gente. Perguntem aí, que eu acabo falando demais aí, não paramos. Não, Diga. só comentar mesmo com relação a isso que tu falou agora, dos treinamentos ali da URGS. Há uns 4 anos atrás, eu mesmo fiz uma parceria com o pessoal do basquete ali. Foi mais uma tentativa, assim, né, da gente fazer uma preparação física separada pro basquete, né? Eles tinham o treino ali na academia, né, com o pessoal ali que eles sempre fazem, que eles têm, acho que é com o pessoal do Cadore ali, eu não sei direito como é que funciona. Sim. Né, que eles fazem academia, acho que todas as equipes da URGS fazem ali academia, né? E o basquete, eu me propus lá na época a fazer o preparo físico deles, né? Daí a gente conseguiu lá montar um esquema de horário e tal. Eu conversava com o pessoal da academia, né, para ver o que eles estavam fazendo, o que não estavam, para ver se tinha condição de eu passar os treinos que eu estava planejando, né? Uhum. E foi assim, naquele E tu notou ano... a diferença, assim? Sim, o que eu fiz, tá? A gente fez eu montei alguns tipos de teste, assim, para ver se eles tinham algum tipo de evolução, né? Só que não era nenhum teste que tinha um protocolo muito bem estruturado, assim, era uma coisa tipo, eu pegava um cronômetro e marcava quanto tempo eles demoravam para dar um tiro de um lado ao outro da quadra de basquete, tal, algumas coisas assim mais simples, né? Não nada muito elaborado, até porque eu estava no começo da faculdade na época, assim, acho que eu estava, sei lá, no terceiro semestre, quarto semestre. Não lembro direito. Mas foi um teste assim, que eu fui tentando fazer. Aquele ano a equipe estava bem, assim, eles chegaram aí para competir no brasileiro aquele ano, né? Eles ganharam aqui o estadual, foram pro brasileiro, né? Não digo que seja só por causa do físico, mas os atletas, eles vinham falar comigo e diziam que estavam se sentindo melhor, assim, né? Que Estavam legal, cara. conseguindo Não, aguentavam mais tempo, né, as partidas e tal. que bom, cara, que bom. Sabe que essa crítica, essa análise que eu faço do esporte é engraçado, porque eu faço há anos, assim, porque eu vou catando, assim, daquele jeito, eu não estou no dia a dia, né? E uma das coisas que eu me lembro que apareceu dessa tensão, até veio muito pelo meu trabalho lá como diretor do LAPEX. A gente falou, pô, a gente tem um baita laboratório e não consegue conversar com o que se faz dentro da própria ESEF, né, da ESEFID, né? Estranhos. E aí a gente começou a estruturar e compraram a ideia lá, o Cadore, o Ronei nos ajudaram, assim, aceitaram que se fosse treinar nas equipes, lá na sala de musculação, e aí se abriu uma porta, isso de uns anos para cá, né? E aí tu me trouxe e me lembrou disso mesmo, que é engraçado, que a gente faz a crítica e às vezes a coisa já muda, e eu sou velho, continuo criticando e às vezes até mudou. E é verdade, vamos atualizar até o exemplo, né? A URGS começou a fazer essa relação até dentro, né? Então ainda bem que tu me alertou disso, mas tu já mostrou um outro elemento, que é isso, é também não deixar só na mão. A gente começou e tinha o pontapé ali pelo vôlei, que conversava muito com a da equipe, né? Com a equipe do vôlei da URGS, porque a gente tinha uma proximidade. A gente fez um evento regional de treinadores e a gente até usou como modelo para o LAPEX e depois não pegou nos outros esportes, assim, que era trazer junto mesmo. A gente fez evento, trouxemos o Jorginho, o Schmidt, o próprio Marcelo Francoviac até hoje, né? Ele ia nos treinos do vôlei. Vocês imaginam um treinador de nível internacional? Ele ia lá no treino do vôlei da URGS para meter a mão e conversar e trocar experiência. Imagina, para quem estava trabalhando como treinador ali, foi uma experiência muito legal, tá? Durante um tempo até, porque depois também pandemia e tal. Mas o que tu traz é muito interessante, é isso que eu digo, é tentar, o teu exemplo é esse caso, é tentar mexer nas coisas. E as avaliações que tu faz, como tu disse, que parecem ser simples, elas, assim, como algo negativo, mas não é. Eu acho que é bem o que tu falou, daqui a pouco a gente vai estar melhorando, a gente já está aprendendo mais, mas vai continuar importando as coisas simples também, que é hoje a base de muita carga de treinamento. Se tu for ver os Strava lá, os acelerômetros, aqueles sensores que pegam o movimento geral, tem muito erro, mas eles pegam quantidade de movimento e eles são importantes. É uma informação que os caras estão cada vez mais usando, estão botando cor, tem mais tecnologia, mas a ideia em si é aquela, é quantidade de movimento, que são medidas simples relativamente, assim, elas não indicam tanto detalhe, mas elas ajudam a entender o que está acontecendo. Quando o cara começa a perceber cansaço e a carga de treino e total começa a baixar, tem coisa errada, entende? E aí por aí vai. Então essas medidas, por mais simples, às vezes com um cronômetro, a gente consegue coisas maravilhosas, assim.
Muito legal o teu exemplo. Mas só queria saber como é que é o nome, quem falou, porque eu tentei catar aqui e não É apareceu. Rafael Rafael. Horta. Tá bom, Rafael. Obrigado pelo pronunciamento. É bem legal aí da experiência, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos continuar então. Evitar overtraining, né? Conversamos sobre isso. E manter altos níveis de motivação. Lembrem sempre que a periodização e a teoria do treinamento tem a ver também com esse elemento. Sempre coloquem ele. Ele não é menor do que outros. Tem um fato mesmo biológico, de melhor seguir os relógios biológicos que a gente comentou. Mas o fato de ondular cargas também tem, na sua importância, esse fator motivacional. Tá, gente? É aquela história do cara treinando há 1 mês, 2 meses, a mesma coisa em sala de musculação. Às vezes é corredor que faz lá o mês inteiro, que eu digo muito dos meus ex-colegas do quartel, do aquele exemplo, que os caras começaram a correr, tinha que correr 1 hora, corre 1 hora durante 20 anos, assim, né? É muito chato, né, gente? Isso é muito chato. Na média, é muito chato. Até tem gente que gosta, eu digo que sempre tem as exceções, né? Tem general de exército, juiz, né? Coisa que às vezes tem uma vida tão regrada que os caras mandam se atirar embaixo do ônibus, é capaz do cara querer se atirar. Mas na maioria das pessoas isso é muito chato. A variação de coisas, estímulos um pouco diferentes ajudam a manter níveis de motivação. Então a periodização também tem esse potencial, tá? Essa importância. Aqui tem uma frase de porta de banheiro, né? Eu não sei se eu posso falar mais isso, porque eu acho que isso nem mais existe, né? Hoje em dia, não sei. Mas assim, ó, que nem sempre quem vence é o melhor atleta, mas muitas vezes é aquele melhor preparado no momento certo. Tive um exemplo esse fim de semana que eu achei lindíssimo. Eu não consigo seguir sempre, mas eu sempre assisto todo ano alguma parte do Giro de Itália, né? Obviamente eu gosto, eu acho que é a prova mais importante que o Tour de France, porque eu sou um pouco mais italiano centrado, né? Tem um conflito de interesses nessa minha análise. Mas, resumindo, eu vejo lá sempre uma parte do Giro de Itália e apareceu, acho que foi no sábado, teve uma parte lá da região da Puglia, né, da prova. E aí estava o italiano lá, que era o mais preparado, ele era o cara mais descansado, era o que tinha maior potencial, tinha feito a melhor estratégia até a metade da prova, se recuperando, né, naquela estratégia que eles têm de ficar atrás, ficar na frente, era o cara mais preparado do batalhão da frente, né? Resumindo, o inglês, que é de uma outra equipe, mas o inglês foi que ganhou a prova, sendo que não era o mais preparado. Mas ele fez a melhor estratégia, ele deu uma escapada na hora certa, questões táticas envolvendo, o colega do inglês, outro inglês também, se grudou na roda do italiano e não saiu mais, e o resto dos 3, 4 que estavam naquele grupo ali da frente ficou junto com o italiano e deixou o italiano para trás. Ficou tudo atrás do italiano e atrasaram todos. O italiano esperava o giro, que ia sempre ficar alguém na frente e tal, e ninguém quis fazer, sacanearam o italiano. E o cara não conseguiu vencer disso. O outro inglês ficou na frente e não conseguiu mais, se manteve na frente, né? Manteve essa vantagem. Então ali teve uma estratégia, teve ali um aspecto tático, né, sobre o elemento. Esses elementos táticos, psicológicos e também da periodização organizada ao longo do tempo vão marcar muito mais do que potenciais. Tá? O que eu queria dizer é isso. Assim, o potencial é sempre importante, tipo assim, o que o cara pode fazer, uma vez ele fez na vida, tu vê por avaliações que ele tem, mas tem que acontecer. No mundo real do treinamento, a gente tem que fazer acontecer isso. E aqui a gente tem que ampliar essa ideia. Não é só o vencer, mas é também o aluno atingir metas pessoais dele, né? Então, é o cara que quer fazer a meia maratona, né? Não é só aquele que tem potencial, não é a mágica que tu fez numa avaliação lá de biópsia muscular e tu viu que tu é o suprassumo da resistência, então tu vai fazer. Não adianta só isso. Tu tem que te organizar corretamente, de forma organizada, tranquila, com paciência, para atingir as metas. Tá? A periodização vai ensinar muito sobre isso. Tá? Aqui, pessoal, aqui eu vou passar um pouco rápido, tá? Eu vou... agora tem uma série de slides que eu trago de semestres anteriores, onde eu trago alguma base da teoria da evolução para o treinamento, resumindo. Mas a gente já teve uma bela de uma aula com um aluno meu lá, com o André, onde a gente já teve isso e muito mais qualificado até do que eu dou. Tá? Mas eu só queria ressaltar para vocês que essa ideia de ondulação de cargas,
distribuição ondulatória de cargas, está tudo dentro de uma ideia maior da biologia. Tá? Ela está dentro da teoria hoje, que continua sendo a mais fundamental da biologia, que trata, inclusive, da manutenção de espécies ou não, e do funcionamento da vida num espectro maior, que é o que trata a teoria de Darwin. Tá? Então, as estratégias evolutivas, celulares, moleculares e também ecológicas ao longo da vida, isso tem muito a ver, o treinamento vai beber muito nessa fonte, muito mais do que as pessoas acham. Tá? E, bom, e aqui eu vou só resumir um pouquinho, mas a ideia é essa, é que essa ideia de ondulatoriedade de cargas, etc., está dentro de uma ideia maior de uma teoria, que ela não trata só da manutenção das espécies, mas trata também da forma em que nós vivemos ao longo de nossos ciclos, inclusive o ciclo vital. Tá? Mas dali vai ter uma ideia maior, vão ter os ciclos da espécie, que vai do início de uma espécie até a extinção dela, e o poder de transformação dela, né? Segundo esses preceitos aí da teoria evolutiva. Mas também vai ter a ver com um mundo menor, né? Com essas oscilações também de ciclos vitais, inclusive, de uma espécie só, da espécime, como se diz corretamente do ponto de vista da biologia, né? Então, de uma vida e tal, que dentro desse ciclo vital também vão ter suas oscilações de desenvolvimento, de aumentos de força, de redução de força ao longo da vida, de oscilações dessa força ao longo dos anos, que vão ter a ver, marcado muitas vezes por questões de temperatura, né? Tem animais que chegam a hibernar no inverno, né? Chegam a ter uma oscilação vital tremenda. Nós também temos nossas oscilações ao longo do ano, né? E elas não são só por desejo pessoal, marcada por questões sociais. Na verdade, muitas vezes os marcadores sociais são seguidos por essas questões biológicas. Por exemplo, sobre esse fato que eu cansei de dizer para vocês. E não adianta achar que jogar tênis o ano inteiro é só bater bola e os caras jogam o ano inteiro da mesma forma. Se tu acreditar nisso, azar é o teu. O teu corpo vai continuar oscilando. Tu vai continuar jogando bem numa certa época do ano e vai estar reduzindo o teu desempenho em outra parte do ano. Então, tu é triatleta, estou olhando a Adri agora, também, se ela achar que é a Mulher Maravilha e vai fazer todas as provas que ela puder durante o ano sempre para ganhar, ela pode tentar, mas vai ter uma lei maior que não vai permitir isso dela. Ela vai oscilar, né? Aí a decisão é nossa de tentar entender isso e tentar organizar isso, tentar estruturar esses ciclos, né? De quando vai ser os melhores desempenhos, quando vão ser os menores e ter mais tranquilidade sobre por que em algumas fases a gente não tem tanto desempenho e por aí vai. Né? A mesma coisa é para o desenvolvimento das habilidades, né? Quem está trabalhando com a parte de controle motor, aprendizagem motora, né, nesses processos, também vai ter que entender que vão ter oscilações naturais, que vão ser marcados até por questões de aprendizagem, por aspectos muito específicos da aprendizagem motora e também por questões biológicas de desenvolvimento ao longo da vida e por aí vai. A teoria do treinamento vai ser uma ferramenta poderosa para eu manipular essas coisas. Tá? E aí eu passo rápido aqui, tem questões de evolução, o nosso processo, aquele locomotor, o desenvolvimento do nosso aparato locomotor, ele é extremamente importante, né, no nosso no modo em que nós nos movimentamos. Tá? Isso tem uma marcação até espacial, nós ocupamos espaços, nichos biológicos, mesmo sem tecnologia. Antes de ter a tecnologia de transporte, nós usamos tecnologias de baixo uso, mas também muito através da caminhada para realizar isso. Isso tem a ver com essa eficiência que a gente tem quando caminha e como quando nós exercitamos de outra forma, nós sobrecarregamos os sistemas, porque às vezes fugimos daquele padrão que nos levou a ser o que nós somos, né? Resumindo um pouco. E por aí vai. Tá? Mas a gente conversou bastante com o André, vou passar reto, mas assim, finalizando, dizendo que a teoria só de Darwin, ou a teoria da evolução, né? Ela vai ser um pano de fundo para a teoria do treinamento. Então, a questão de ser ondulatório ou linear é uma discussão realmente fraca, porque nós estamos usando teorias fracas, nós estamos errando já na base, é uma falta de entendimento de base, porque ela, por si só, basicamente, o treinamento ele tem que ser ondulatório como característica. Tá? Então, quando aparece um pouco essa discussão, a gente tem que olhar com cuidado, porque quase sempre tem uma má interpretação de coisas muito gerais
E aí tem que entender bem o que está se entendendo como linear, porque assim, não existe treinamento que seja linear ad eternum e nem aumentos lineares, que eu brinco que o marombeiro quase sempre acredita, né? No mundo real do treino do marombeiro, eu digo assim, esses de academia estranha aí, né? Os maromba, não sei se já ficou claro de quem que eu estou falando, mas nesses casos os caras acham que é isso, tu vai entrar no mundo deles, parece que eles só aumentam carga, né? Tu entra no mundo real, o que tu está treinando hoje? O que tu vai fazer mês que vem? Tu ouve um pouco os caras, é ad eterno, tem um símbolo do eterno ali, né? É claro que tem algo errado, né? É só botar dois neurônios para pensar que a gente começa a notar que alguma coisa vai acontecer, tem algo errado nessa história dos caras. E aí aparece lesão, aparece a sorte, às vezes, né? O cara, sei lá, saiu da academia por qualquer razão, então, graças a Deus, se distanciou do treino deles. Ou o que é mais comum, dor e lesão, né? Que obriga o cara a diminuir cargas e oscilar cargas, né? Alguém comentou alguma coisa? Eu queria dar só um parênteses sobre isso. Porque não é só o marombeiro de academia, sabe? Tipo, tem pesquisadores da área do treinamento de força que alguns pregam que a periodização não é necessária, né? Só que aí a gente vê alguns equívocos de base, assim, tipo, de coisa básica do treinamento em geral. Que alguns comparam acham que treinamento periodizado é só não tá quando tu muda exercício, quando tu muda níveis de 1 RM. Eles acham que isso não é periodização, mas isso também é periodização. E alguns acham que dentro de um treinamento ondulatório não tem períodos lineares, no caso. E aí fica essa discussão burra, assim, quando na verdade nos dois tu tá falando de periodização independente. E aí tem pesquisadores que têm nomes, assim, alguns até aqui do Rio Grande do Sul que defendem isso, sabe? Aí, E os a coisa caras. é, né? Tá que nem eu falando, eu não vou dizer em nome lá, que nem o índice do cagaço, né? Começa com C e termina com Adore, mas eu não. Não, tá tudo bem. Mas eu entendi, Rafa, o que tu coloca é bem importante, tá, pessoal? Aí a dica que eu dou também, assim, para ser inclusivo, porque aparece, bem como o Rafa falou, aparece em nível científico mesmo e de bons pesquisadores mesmo. Além disso, eu vou até... Tem gente que é boa. Só que o que há é uma confusão de terminologia, assim, para pegar mais leve, assim, dá para afirmar isso, que em soma também é muito relacionado a isso. É o entendimento. Por exemplo, para alguns desses pesquisadores, eu vou dar um exemplo bem claro. Eles dizem assim que quando a gente repete a carga de uma sessão para outra, isso não é mais ondulado, isso é linear. E não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Cargas ondulatórias, elas podem passar por alguma repetição de carga, mas tu tem que olhar ela que seja distribuída ao longo do tempo. É isso, né? Agora tem um outro excesso, quando passa 1 mês ou 2 meses fazendo a mesma coisa, aí tem sinais de que é estranho. Muitas vezes essa carga que é igual, a gente sabe que ela não é exatamente igual, porque a pessoa se adapta e aquele percentual que ele está fazendo não é mais o mesmo, né? Então há uma oscilação também. Então depende de como tu enxerga essa carga também, né? Mas resumindo, vai muito no que o Rafa falou. Tudo isso são situações de periodização, né? Só que tem gente vendendo até porque tem até um apelo da ciência sobre essa coisa de derrubar as teorias anteriores, e faz parte da ciência. Só que o problema é que às vezes se quer derrubar sobre um chão que não é muito firme, né? Sem entender realmente aquela teoria, né? E aí tenta construir uma outra que não é muito clara. Quando tu vai olhar com olhar de lupa, não varia tanto assim, né? Continua sendo a periodização, como o Rafa falou, né? Então tem que cuidar com essas propostas, né? E eu concordo, bem que a gente fala, o Rafa já fez a disciplina, a gente vem conversando há tempo, o Rafa adora, até vai dar uma aula só sobre aspectos funcionais, que vai remeter muito a essas coisas. A gente vê que não há uma teoria nova realmente revolucionária sobre o treinamento nesse aspecto. O que existe é, dentro desse pano de fundo, fazer muita coisa maravilhosa, né? Ao longo do tempo vai se mudando, vai se alterando, vai se entendendo mais, mas ainda assim não aparece uma ideia nova realmente capaz de substituir essa teoria, né, nos elementos delas, de base delas.
né? Porque a questão é que tem muita coisa que continua funcionando. Até agora, a teoria de Darwin continua sendo boa, mesmo sendo mal aplicada, às vezes, no campo social. Aí é outra coisa. Mas, do ponto de vista biológico, ela continua sendo essencial, né? Não tem... Então, e a mesma coisa é para o treinamento. Isso não quer dizer que não dê para fazer ciência boa, né? Só não precisa dizer que está revolucionando, mudando o beabá de coisas quando não é bem assim, né? Boa, Rafa. Pessoal, então, algum exemplo que eu trago aqui é de artigos que tratam disso, tá? Mas eu não vou me deter aqui, só para trazer para vocês que, como base, é difícil a gente... quando a gente está falando de treinamento físico, a ondulatoriedade é uma questão óbvia, é uma questão obrigatória. Uma questão obrigatória. Isso é importante lembrar. Ai, gente, deixa eu ver como é que estamos de horário. Tem mais alguma pergunta? Falei demais. Antes de entrar nessa divisão aqui, que é bem simples, né? Vamos conversar mais. Rafa, se tu quiser comentar mais coisa, eu tô vendo o Elvis, Adri, Hamilton, mais gente aí. A Natália estava antes. Agora não quer se... Deixa eu ver se ela está aqui. Eu tô corneteando. Eu tenho que cornetear certo. Tá aqui embaixo. É que não aparecia. Eu tenho que acertar as cornetas, né? Senão não dá. Alguém mais quer comentar sobre esse aspecto de treinamento, gente? Vamos debater um pouquinho. Dúvidas sobre isso mesmo, que o Rafa acabou de dizer e eu complementei? Dúvida, talvez, o que me surgiu nessa semana foi mais em treinos, acho que o termo é concorrentes, né? Tipo, tem treino de força e treino de corrida. Se vai periodizar ao longo do tempo, se a semana mais intensa do treino de força tem que ser a semana mais intensa do treino de corrida também, ou não necessariamente. Essas questões são gerais, assim, dá para responder de modo geral, né? É óbvio que vai depender de um monte de coisa, né? Como sempre. Mas dá para, assim, tem padrões gerais. Por exemplo, não obrigatoriamente tem que aumentar ao mesmo tempo. Tá? Inclusive, para a maioria de situações, porque envolver força e corrida serve para muita coisa. Pode servir para corredores, pode servir até para fisiculturistas, tá? E eu até sou feliz. Uma vez eu consegui botar a gente que trabalhava com fisiculturismo a correr, né? Foi uma grande vitória. Os caras conseguiram meter um trabalho aeróbico ali, quando eu consegui mostrar para eles que até os grandes campeões faziam também algum trabalho aeróbico de base, que não era totalmente prejudicial, como eles achavam, né? Com aquelas coisas estranhas. Bom, mas assim, então vai depender muito dos objetivos, tá? Mas quase sempre eu vou te dizer que vai ser mais frequente as situações em que tu jogue as cargas pesadas em épocas diferentes. Então, respondendo o que tu disse, é ao contrário. Até, inclusive, o que vai ser mais frequente é tu não achar motivo para fazer ao mesmo tempo. É sim fazer em épocas diferentes. E aí tu tem um período mais pesado para a parte aeróbica, para a corrida, e outra mais pesado para a força. Por exemplo, para os corredores é muito fácil de entender isso, tá? Em período de base, vai ser mais, os treinos de força podem aparecer mais, entendeu? Eles podem se sentir com overheating da força ali, que é o que o nadador sente, que se sente pesado, se sente um pouco cansado, porque tu tem algum treino de base que até prejudica um pouquinho o desempenho. Eles se sentem fracos, é overheating mesmo. Isso é o conceito do overheating. Tá? E o treinador tem que estar atento, que isso vai durar alguma semana, vai durar um tempinho ali. Só que tem que ser controlado, tem que diminuir depois. E aí, no período específico, a parte de corrida mais específica vai aparecer mais. Tá? E aí a gente já tem essa parte da resposta que tu diz. Ali vai estar oscilando de diferente. Tá? Eu estou pensando porque eu tô treinando, né? Aí eu comecei a correr umas semanas. E aí eu estava pensando assim nas cargas, né? Até para fazer o trabalho também vou usar os meus próprios treinos. E aí eu coloquei a semana mais intensa de corrida na semana menos intensa, na quarta semana, na semana de manutenção do treino de força. Isso. Tá, como forma geral, tá legal. É isso aí. Tá? E dá tempo ao tempo, assim, não tentar atingir a meta final direto, sabe? Eu quero correr 5.000. Aí o cara quer em 2 meses fazer já ritmo, séries de 5.000.
Não, dá tempo Ah, para eu não. fazer trabalhos contínuos. Eu Não, tô só dando meio longe dica, desse eu já estou tentando imaginar o que pode acontecer, mas aí tem que olhar bem a carga, tá? Mas são coisas essas são as dicas, assim, gerais, assim. Ah, eu vi a Natália se mexendo aí. Nath, quer falar alguma coisa? A Nath tem uma experiência boa, né? Tá me ouvindo? Sim. Sim? Não, eu tava concordando na questão do treinamento de base. Realmente a gente trabalha muita força. Você se sente muito cansado nos treinos de corrida. Eu lembro que o Léo tirava couro, assim, no período ali de janeiro, fevereiro. Aí em março, final de fevereiro, início de março, a gente ia mudando pro período pré-competitivo. Daí o trabalho de força ele vai reduzindo um pouco, fica mais específico. Aí tu consegue correr mais solto, que a gente diz. Começa a soltar, né? É isso aí. É, Sim. é isso aí, é isso aí. Tá, esse é um bom exemplo, né? O nadador tem muito isso também, se sentir pesado com treinos de força, mas é isso, tem que calcular e verificar que precisa, né? Em fases de formação é importante, tá? Isso é uma outra marcação que aí vai mais além, assim, grandes ganhos de força acontecem nos períodos de formação do atleta, né? Quando ele está formado, é mais difícil ele ter esses grandes ganhos. Vai ter oscilações, né? Mas vão ser num menor nível. Assim, ele tem que ter já uma base e aí vai ter que se trabalhar mais específico. Assim, as variações vão acontecer mais específico. Mas é bem importante. Também isso vai estar dentro de um plano maior de vários anos, né? Que aqui está o slide até está mostrando ali uma preparação, pensar em vários anos. Isso, para quem é triatleta, estou vendo a Adri aqui, ela também tem que pensar nisso. E a gente vê dificuldade do pessoal querer pensar em muitos anos, né? Porque até o treinador, a gente tem um problema da aderência dos alunos, né? Então, querer planejar coisas de muitos anos é ruim. Mas quando a gente tem um aluno que se nota que dá para fazer isso, ou como o Léo, tem uma equipe que sabe que vai durar alguns anos, dá para pensar nessas coisas. Maiores ganhos de força aqui, né? Nos primeiros macrociclos, nos primeiros anos, depois pensar em outros ganhos mais específicos para outra fase, com adaptação mais muscular também, naquele ganho de força em tal fase. Tudo isso a gente pode pensar também em muitos anos. Aí já estou dando exemplos até do que entra aqui essa divisão da periodização, tá? Mas eu comento para vocês, no mundo real, quase sempre o que a gente tem, assim, com o nosso aluno, assim, que a gente pode propor no contrato, quase sempre é uma proposta mais de curto prazo, porque essa o aluno entende mais fácil. Onde nós vamos chegar daqui 6 meses? Onde nós vamos chegar daqui 1 ano? Né? E ali vai ter uma periodização para esse macrociclo já, né? Diga. Pode falar, Rafa. Não, eu ia só fazer um comentário em relação a esse assunto e as coisas que tanto eu quanto Israel, a gente notou no primeiro trabalho, né? Quando o pessoal ia falar de periodização e de variabilidade, normalmente eles falavam só de motivação e de coordenação geral. E aí uma dica assim que eu dou em relação à periodização, até se vocês forem procurar na literatura, assim, estudos que tratam da periodização em relação à não periodização, a ideia é sempre que vai estar assim de principal no fim vai ser otimização, entende? A questão da motivação, da coordenação geral é verdade, isso é sustentado já, mas o principal é a otimização. Não significa que um treino não periodizado ele não possa chegar no mesmo objetivo. Ele pode, potencialmente isso possa acontecer, mas um treino periodizado, tu vai conseguir chegar naquele objetivo com menor esforço, menor trabalho do que um treino não periodizado. Tu consegue otimizar o treinamento e ter o mesmo resultado do que um treino que tu não periodiza e se esforça, faz um monte de coisa para chegar no resultado que tu poderia ter chegado nele mesmo com um menor trabalho sendo feito para aquilo. Então, Bem falado. Isso é importante, porque tu usar hoje isso a é um gente treino usa isso, né? consciência, assim, um treino consciente, no caso. Seria a periodização, essa é a ideia, assim, é o principal que se tem em relação à periodização, é isso. Bem lembrado, tá? Porque hoje mesmo eu acabei falando disso, vantagens da periodização, né? Falei do aspecto motivacional, de oscilar de modo organizado. Só que tem que lembrar que isso é secundário mesmo, assim.
A principal razão dessa oscilação, de periodizar tudo em tempos, é realmente otimizar as cargas de treino, tá? Isso é importante. Então, até que eu comentei, mas é a discussão do linear versus ondulado, que eu disse que ela é um pouco estranha, que a gente conversou antes, tá? Não se tem dúvida, tem que ondular, porque ali se sabe que tu tens mais chances de ter melhores adaptações com menor carga de treino, inclusive. Tu otimiza, tá? O treinamento tem muito disso, é o custo-benefício bom também, tá? Porque tu vai otimizar ganhos a partir dessa distribuição de cargas, tá? Isso vai servir até para a saúde, até onde quando a gente não quer altos níveis, porque a gente vai estar trabalhando em maior segurança por causa desse custo-benefício. E isso é o mais importante. Além disso, ainda tem que é a questão motivacional, de oscilação de carga que a gente falou. Mas eu vejo que às vezes, realmente, e é normal no aprendizado, o aluno às vezes pega só uma parte do que foi falado, tá? Mas tem que lembrar disso, que tem ordem das coisas, né? Essa ondulatoriedade, periodização, principal razão é otimização das adaptações que são até especialmente biológicas, assim, né? Tá? Então, o marombeiro que eu digo que treina ad infinito, esse cara treina errado mesmo, inclusive sob o custo-benefício. Tá? A nossa experiência mostra que quando se oscila cargas, coisas assim, tu acaba vendo alunos se adaptando melhor do que o marombeiro que às vezes treina com maior carga de treino até. Né? Mas ele não oscila tanto, ele não organiza as cargas de treino como se deveria fazer segundo os princípios do treinamento físico. Tá? Essas É duas aí que coisas é entra o que eu falei. legal. Desculpa, Rafa, só para terminar. Mas assim, aí entra, por exemplo, a questão que eu falei até de reduzir cargas, né? A importância de reduzir, fazer o aluno entender que às vezes vai passar por manutenção, regenerativos, mesmo quando, mas eu não cansei hoje. Não, mas isso vai ser importante para ter boas adaptações ao longo do tempo. Esse é o discurso que a gente tem que ter baseado em treinamento. Diga lá, Rafa. Não, eu ia falar que isso casa com a ideia de prevenir certas coisas do treino, né? Porque a gente trabalha com sobrecarga, então a gente está sempre aplicando um nível alto de sobrecarga, vai estar sempre associado a lesões. Então, tu otimizar, tu tentar sempre otimizar a tua carga de treinamento e pensar de um modo geral, faz com que tu consiga evitar esse tipo de coisa, assim. É difícil tu ver qualquer organismo que funcione bem sempre estando no máximo, sabe? Isso não só o corpo, mas qualquer máquina. Se tu botar uma máquina qualquer tecnológica, sei lá, funcionar sempre no máximo, a vida útil dela vai ser sempre mais baixa do que outras que não fazem isso, né? Então, serve principalmente para te conseguir atingir os níveis que tu quer, mas com segurança. Tipo, o cara vai chegar no nível alto, mas ele vai chegar nesse nível alto bem, assim, vai chegar inteiro nesse nível alto. Por exemplo, o marombeiro lá, ele chega num alto nível de hipertrofia de força, mas o cara chega cheio de desvio postural, o cara chega cheio de instabilidade articular, chega cheio de coisas assim, entende? E justamente por essa questão de não periodizar, não estruturar o treino em grupos, cargas, frequência, densidade, e aí causa todas essas coisas assim. Eu trago mais para a questão do treinamento de força, não só porque eu tenho experiência, mas porque é o que eu vejo que a galera às vezes mais fica com dúvida, assim. É Porque é o que verdade. mais se Dá baseia em para ver achismo, às dá vezes. para ver pelo teu perfil corporal e o meu também, né? Gente muito musculosa, forte, assim, né? Tipo o Cadore, assim, né? Os caras levantador de cotonete, né? É verdade, tem esse brincando. Mas é por aí, gente. O exemplo da força ali também é outro caso bom. Mas lembrem sempre que tem essa questão da otimização das cargas, né? Essa que é a dica mesmo que o Rafa lembrou, na ordem das coisas, assim. Né? Isso é o essencial de periodização, de oscilação de cargas, que está muito dentro do cerne do treinamento físico todo. E dali vem o princípio da variabilidade, por exemplo, né? Mas a motivação entra, mas secundária. Tem que lembrar que ela está dentro de uma ideia de otimização de cargas, né? Bem lembrado. Feito, pessoal.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Assim, toda a vida como atleta amadora, nunca tive uma exposição assim por parte dos instrutores de academia, principalmente quando eu frequentava, né, dessa periodização. Então, é aquela, mesmo tu expondo toda teu objetivo, que seria melhorar forças para depois poder transferir para o esporte, né? Assim, bem complicado. E assim, tu sentia que tu estava repetindo aquilo e tu perguntava, não, mas né, não aguento mais fazer a mesma coisa e tal, né? Então, agora que a gente tem a oportunidade de conhecer essa base, né, teórica, eu acho que é fundamental, assim, ter um profissional que te exponha desde o início. Eu acho que esse colocar o plano geral, mesmo que seja assim, conhecendo o teu atleta, o teu aluno, que ele faz toda a vida. O esporte pode apresentar até um plano para anos, eu não vejo problema algum, porque tenho exemplos não só meu, mas da minha família, tem um perfil parecido, assim, todo mundo tem a mesma lesão, sabe? É algo estranho, né? Tem a questão biológica também, pode ser, mas é exatamente essa questão da periodização, acho que teria feito toda a diferença, né, na vida de atleta amador, assim. Entendo. Não, e é isso mesmo. Aí, assim, tem confusão, por exemplo, achar que treinamento não é mas tu quer trabalhar para a saúde, entende? Então não tem a ver com isso, né? E é um problema de área mesmo, dessa confusão de termos, né? Como aquela que eu falei para você sobre humanas biológicas, né? Que você certamente, quem é da educação física, já passou por isso ou às vezes vive isso, né? E quem vive isso, inclusive, eu sempre alerto, assim, como parceiro, assim, só quem perde é o aluno, né? Quando ouve esse papo, né? Eu já ouvi, por exemplo, de professor dizer que, não, toda essa área de humanidades aí eu nunca usei para minhas aulas de musculação, né? Ou o contrário, né? Conceitos de fisiologia e treinamento não deveriam estar na escola, para educação física escolar. E às vezes são as mesmas pessoas que querem ainda falar de uma união de área e coisa. E o que a gente vê é isso, é quem está na prática tem que resolver, porque não adianta, tem um corpo biológico ali, por mais, né, eu estou dentro de uma proposta de Paulo Freire, etc. Sim, mas tem conteúdos que vão envolver, vai trazer uma lesão ou não, vai ter algum desenvolvimento ou não, talvez isso seja secundário, mas tem que considerar minimamente, né? E aí o pessoal não usa a ferramenta, né? E o que tu tá dando, até, Adri, de exemplo, é uma coisa bem mais próxima, né? Imagina na escola, então, como é que é dado isso. Imagina, o teu caso ainda é uma coisa bem mais próxima, que dá para ver ali uma relação, né? Mas isso é um problema de área, né? E assim, também o pessoal às vezes vem me falar, só para concordar contigo, assim, professor, é que tu não sabe como é que é na prática. Olha, vai me dar licença, mas a gente pode até fazer como é que se diz, relato de experiência aqui, né? Meu Deus, eu trabalhei numa das piores academias de Porto Alegre. Nessa eu digo que a única exceção à questão ética profissional é o caso da Academia do Parcão, que era conhecida como Academia do Porcão, só para vocês terem ideia, né? Do que era a qualidade de trabalho. Quem é mais velho deve saber do que essa academia, porque ela aparecia na RBS e não tinha uma pessoa que não... Pai trabalhava lá. Trabalhava não, treinava uma ligação deles, porque eles eram muito fortes no comercial, né? Eles tinham um setor, só para ver uma coisa estranha em academia, eles tinham, na academia que eu trabalhei, que foi a maior de Porto Alegre, que era na Zona Norte, aqui atrás da Cis Brasil, perto de Lindóia, eles tinham, era um antigo, imaginem o tamanho do lugar, era um antigo lugar, aqueles de quadra de futebol 7, sintético, eram 3, 4 quadras, que virou uma academia. Era um galpão gigante, assim. Tinha mais de 50 esteiras, 70 bicicletas ergométricas. Dizem agora que tem umas muito grandes, assim, mas não sei se chega perto dessa. Bom, e no pico tinha 50 alunos por professor, para vocês terem ideia do formigueiro que era aquilo, né? Então, eu entendo que, claro, nessa condição é difícil mesmo fazer algo diferente do que a Adri viveu, né? Como é que o cara tem 50 alunos no horário, como é que ele vai querer periodizar para cada um? Mas o que eu só contraponho, dizendo que mesmo ali a gente conseguia fazer alguma coisa. Alguma coisa, longe de ser o ideal, mas alguma coisa dava para fazer, né? E outra coisa, o mais rápido possível, vocês vão ver que vocês vão entrar num ponto de decidir sobre essas coisas.
né? Então, é isso que me dá raiva, né, Adri? É assim, ó, o teu professor que fazia isso, às vezes eu não culpo ele, porque às vezes ele está num sistema que não dá. Mas tem vezes que dá. O cara daqui a pouco tem menos aluno, tem horário de manhã, não tem pouco aluno, ele faz a mesma coisa. Ele é personal e continua fazendo a mesma coisa, que aí seria né? Aí, e tu vê os caras começam a ter motivos para ir na lei do menor esforço sempre, né? E aí, claro, se não tem periodização, não tem nada, acontece essas coisas que a Adri falou, é encheção de saco, fazer a mesma coisa, repetir. E essa que é uma cultura muito errada, assim, né? Eu fico triste porque acho que é um dos conhecimentos até mais raiz da educação física, assim, da nossa área. E às vezes as pessoas dão muito valor. Eu mesmo, eu posso falar porque hoje minha linha de estudo tem muito a ver com biomecânica e fisiologia, né? Só que eu já resolvi esse problema de identidade profissional. Eu, mais do que um biomecânico e do que da fisiologia, eu sou um professor de locomoção. Assim. Meu negócio é caminhada, corrida, e é isso que eu invisto no mundo real daqueles espaços. Mesmo com o problema que porque não estamos todo dia na prática, mas eu tento sempre trabalhar com isso, resolver isso. Mas tem muita gente que não, infelizmente, e aí só ajuda nessa discussão. Aquele mundo de treino ali é coisa teórica, é isso. Mas na verdade não deveria ser, né? Só muda, acho que fazendo uma postura diferente. Né? Muito bem, pessoal. Vou encerrar por aqui, porque nós estamos em 58 minutos. Não vou dizer que chegamos a 1 hora. Foi 59 minutos de aula só. Meu Deus, coitado do pessoal. Então, tanto é que só ficou os fera, né? A galera ficou caindo. Professor, de tarde vai ser a mesma aula? A mesma aula. Tá bem parelho, tá, Elvis?